A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com Padre Rosenildo Pereira. Tem muita gente precisando escutar. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher, está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que bom estarmos celebrando esse domingo, o 25º domingo do tempo comum, dia do Senhor. Hoje, o Evangelho de São Marcos nos apresenta Jesus como mestre, aquele que ensina. Ele é o que vai mistagogicamente ensinando a seus discípulos o sentido daquilo que eles estão fazendo em seu segmento. Marcos salienta que eles não compreendiam as palavras de Jesus, tinham medo de perguntar-lhes algo. Os discípulos ainda têm essa dificuldade de compreender a ideia de um Messias que doa a vida. Então, nesse Evangelho, esse é um elemento significativo. Mostrar a incompreensão por parte dos discípulos. Esses discípulos são lentos em discernir realmente quem é Jesus. Eles acreditavam que que Jesus fosse para Jerusalém a fim de reinar, de tomar o trono. Jesus, porém, aqui no pré-anúncio da paixão e ressurreição, Jesus afirma que vai para Jerusalém para morrer. Assim, esvazia-se o sentido que os discípulos formaram a respeito de Cristo. Jesus se propõe, como um Messias alternativo, um Cristo alternativo, diferente daquilo que era esperado por eles. Um rei, um poderoso, mas é um Cristo, um Messias que vai doar sua vida na cruz em resgate de muitos. Jesus chega a Cafarnaum, segundo alguns estudiosos, casa de Pedro, e pergunta aos discípulos: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Esses discípulos ficaram calados,
pois estavam discutindo quem era o maior entre eles. Jesus assim senta, novamente como mestre que ensina, e começa a ensinar novamente. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. E aqui há uma inversão de posições, demonstra o sentido verdadeiro de Jesus. O primeiro é o que serve, não aquele que é servido, como é comumente, não só na época de Jesus, mas comumente aceitável no nosso dia a dia. O Senhor Jesus, para manifestar isso claramente, pega uma criança, coloca no meio de todos e diz: quem acolher meu nome em uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que enviou. Nós sabemos que na sociedade do tempo de Jesus, as crianças não tinham importância social, não tinha estatuto de defesa, não tinha destaque. E ao fazer esse gesto, Jesus tira a criança da periferia existencial e coloca no centro, pois a vida de cada uma dessas crianças é imprescindível para o reino de Deus, e assim simboliza a abertura irrestrita ao reino. Essas crianças, na sua fragilidade, despojamento e autenticidade, são acolhidas no reino. E acolher uma criança é, a partir de agora, acolher o próprio Jesus. E acolher Jesus é acolher o Pai. Para o Senhor, para o nosso Jesus Cristo, as crianças têm uma dignidade imprescindível, pois retratam a absoluta abertura ao reino de Deus. Que nós possamos nos tornar simples, humildes, sem pretensão de poder, sem pretensão de ser maior do que ninguém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, todos os seus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.